Fala meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar. E hoje eu trago para vocês aqui os palpites do dia 20/4, domingão de jogos, tá? Assim como o sábado, a gente tem um domingo lotado de oportunidades. Então vamos com calma, vamos com cautela. Aqui eu trouxe 10 jogos para a gente conversar e analisar juntos. Vou deixar aquele bilhetinho pronto no final do vídeo, então vamos embora para cima. Já se inscreve no canal, deixa o gostei e bora para cima. Primeiro joguinho aqui, a gente tem o joguinho do Fulham contra o Chelsea. Tá? Disputa aqui por competições europeias, tá? O Chelsea aqui com foco na Champions League. Eu não sei quanto ficou esse jogo do City, que jogou ontem. Então tá com 55, ou então pode estar com 58, 56, permanecendo 55, eu não sei. Mas o foco aqui é o Chelsea, que precisa vencer. E o Fulham também, né? O Fulham com 48, uma vitória que seria interessante para ele a 51 e ele já aproximar um pouquinho aqui para tentar pelo menos essa Europa League ou talvez essa Conference League. Mas é um pouco mais difícil, tá? Só que eu venho gostando muito do futebol do Chelsea apresentado nesses últimos jogos, tá? Nesse finzinho de temporada. Tá jogando bem, na minha opinião. Beleza que vem de um vacilaço aqui contra o Ipswich, 2-2. Aqui esse joguinho do Legion eu não vou nem levar em consideração, porque o primeiro jogo foi 3-0. Venceu o Tottenham, empatou com o Brentford, perdeu para o Arsenal por 1-0, 1-0 no Leicester, 2-1 contra o Copenhague, 4-0 aqui no Southampton, tá? O Fulham perdeu para o Bournemouth, ganhou de 3-2 do Liverpool, jogaço do Fulham, aqui perdeu de 2-1 para o Arsenal, 3-0 aqui no Crystal Palace, ganhou de 2-0 do Tottenham, beleza? Pô, joguinho bem equilibrado, o mercado sabe disso, eu também concordo que é um jogo bem parelho. Eu não puxaria a corda nem pro lado do Chelsea e nem pro lado do Fulham, né? Nem handicap, nem nada. Eu acho que é um jogo realmente difícil de trabalhar para algum dos lados. Eu vou trabalhar gols aqui, tá? Então 1,5 gols ao 25 eu acho muito bacana. E eu gosto demais desse ambas, tá? Esse ambas marca aqui para mim tem valor demais. Os últimos jogos entre eles, a gente vê, ali mais o e-mail do que o ambas batendo, mas eu gosto desse ambas para esse joguinho. É um joguinho bem aberto, na casa do Fulham, então eu vejo o Fulham também conseguindo impor seu jogo e o Chelsea toma muito gol, mas tem um ataque muito forte, muito poderoso, tá? Então eu gosto bastante aqui nesse joguinho do 1,5 gols, beleza? Ipswich e Arsenal, cara, Arsenal tá na semifinal da Champions League, tá? Passou aí o Real Madrid, só no final, mais pro final do mês aí que é o jogo. Então é o seguinte, ó, é no dia 29/4 o jogo de ida, então, daqui 9 dias. Mas enfim, cara, o Arsenal tá com 63 pontos, faltam aqui 6 jogos para acabar, ou seja, até pode chegar matematicamente nesse livro, mas é muito difícil, né? Vamos ser sinceros aqui, muito provavelmente isso aqui é um título do Liverpool já, e para ele cair dessa posição aqui, é difícil também, mas não é impossível. Mas é difícil, porque ele está na frente de Newcastle, Nottingham Forest, City, Chelsea e Aston Villa. Então seria uma sequência de resultados ali muito improvável para ele conseguir cair para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta colocação. Então aqui o Arsenal está numa situação bem confortável, tá? Diferente do Ipswich, que vem aqui com 21 pontos e o West Ham está com 35. Na verdade já caiu, né? Difícil também. 18 pontinhos aqui, 29 tá fora também, tá fora. Precisaria vencer todos os jogos aqui, o West Ham não poderia vencer nenhum. Praticamente ali só empatar uns 2 joguinhos e não vencer nenhum. Então o Ipswich tá fora também. O Arsenal, uma equipe muito forte, mas também já tá mais ou menos ali tranquilo na briga. Eu vou puxar o que aqui? O Ipswich jogou bem contra o Chelsea, é uma equipe que já não briga por mais nada, que tá jogando assim, muito tranquila, então acaba que tenta ali umas coisas a mais. A gente vê que as diferenças de derrotas não são tão altas, né? O máximo que tomou aqui foi 2 golzinhos pro Nottingham Forest, então com essa cotação muito alta aqui, eu vou puxar um handicapzinho 3,5 pro Ipswich. Eu gosto, eu confio, eu acho bacana. O Arsenal precisaria meter 4 gols de diferença. O Arsenal vem jogando muitos jogos em sequência, vem com o elenco cansado desse jogo aí de Champions League, onde jogou de igual para igual pro Real Madrid. Então, 4 golzinhos é muita coisa, tá? Eu acho que o Arsenal vai dar uma poupada, vai dar uma segurada, uma tranquilizada no elenco para focar nesse joguinho de Champions League no final do mês, combinado? Então, handicap 3,5. Bora lá, Juventude e Mirassol. O Mirassol vem surpreendendo, tá? Mirassol começou perdendo aí pro Cruzeiro por 2-1, a galera já falou que o Mirassol ia cair. Olha onde é que tá o Mirassol, cara, não perdeu depois. Amassou o Grêmio e arrancou 2 empates muito bons na casa do Bahia e o outro foi contra...
Ó, Mirassol empatou com Fortaleza em casa, arrancou um empate na casa do Bahia e amassou o Grêmio por 4-1 e perdeu pro Cruzeiro por 2-1, tá? Juventude tomou um cacete do Flamengo por 6-0, venceu por 2-1 e venceu por 2-0 em sua casa. Então, pô, isso aqui é desde o ano passado, tá? O Juventude em casa é muito, muito, muito forte, é difícil jogar contra e fora de casa ele é um gatinho. Famoso leão em casa e gatinho fora de casa. Jogo bom, jogo interessante, jogo bem aberto. Eu vou trabalhar o e-mail gols aqui, vou arriscar no e-mail gols, tá? 1,40 eu gosto bastante dessa operação. Quem não quiser arriscar no e-mail pode pegar só um golzinho do Juventude. Eu acho muito difícil ele sair sem marcar um golzinho dentro de casa. É muito forte a equipe do Juventude dentro de casa, tá? Bora lá, Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund. Aqui, joguinho, pô, pro Dortmund agora já vale a vida, porque para ele ficar dentro de pelo menos alguma das vagas europeias aqui, para não ficar fora de tudo, tá fora de Champions League, então o foco volta a ser aqui. Fez um baita jogo contra o Barcelona, mas infelizmente não deu. 42 pontos, tá? Freiburg 45, Mainz 46, então dá para ele chegar aqui no Europa League, talvez beliscar essa Champions, e o Mönchengladbach também vem muito bem com 44 pontos, tá? O Borussia, 54 gols marcados, 45 gols sofridos, o Mönchengladbach 46 gols marcados, 43 gols sofridos. Olha a média dos times. Ó, ambas marcam 60% dos jogos, ou seja, dos últimos 10 bateu em 6, tá? 3.10 a média do Borussia e 2.90 a média do Mönchengladbach, tá? Gol HT muito forte, 1,5 muito forte, 2,5 muito forte. E aqui é o seguinte, cara, os últimos jogos do Mönchengladbach, deixa eu puxar aqui, ó. Ele deixou um golzinho contra o Freiburg mesmo perdendo, marcou no Pauli, venceu o Leipzig, venceu o Colônia aqui no amistoso, venceu o Werder Bremen, perdeu pro Mainz, mas deixou um golzinho, venceu o Heidenheim, 3-0 no Augsburg, não marcou, e deixou um golzinho no Frankfurt e venceu o Union Berlin. Então o que é o seguinte, cara, essa cotação aqui de 1.40 eu não concordo, apesar de o Borussia estar em casa e precisar vencer, o Borussia vacila bastante, isso aqui não é equipe super favorita hoje, eu não concordo com essa cotação. Eu vou pegar, cara, um golzinho do Mönchengladbach, eu acho que tá pagando bem demais um golzinho desse time, eu acho que ele é sim capaz de deixar um golzinho no Borussia, tá? Ó, o Borussia vem sofrendo gol, vamos ver, dos últimos 10 jogos, ó, tomou gol pro Lille dentro de sua casa, perdeu para o Augsburg, tomou mais um gol para o Lille aqui da Champions League, tomou 2-0 para o Leipzig, ganhou do Mainz, mas tomou um golzinho, ganhou do Freiburg, mas tomou um golzinho também, tomou 4 do Barça, 2-2 contra o Bayern e 3-1 aqui contra o vencedor do Barcelona novamente, né? Então vem tomando gol bastante, tá? Bastante gol aí, um golzinho do Borussia Mönchengladbach eu gosto bastante. Bolonha e Inter de Milão, bora lá. Bolonha aqui com 57 pontos, tentando essa vaguinha aqui novamente em Champions League. E o Inter de Milão aqui tentando esse título, esse bicampeonato, né? Que a Inter é a atual campeã do campeonato italiano e a Napoli aqui, que foi antes da Inter campeã, tá aqui na cola também. Então, pô, joguinho bom, joguinho interessante também, cotação mais alta da Inter, gostei disso, tá? O mercado tá respeitando a equipe do Bolonha, a fase do Bolonha é muito boa. Ó, perdeu para Atalanta aqui por 2-0, mas vinha numa sequência muito forte de vitórias. 2-1, 2-1, 2-1, 5-0 na Lazio, cara. 5-0. 1-0 no Venezia, venceu o Empoli, empatou com a Napoli, jogo difícil, mas empatou, ótimo, e perdeu para Atalanta por 2-0, tá? Então, pô, vem jogando bem o Bolonha, equipezinha muito forte, eu vou puxar aqui um handicap mais 2 a favor do Bolonha, tá? Perdeu por um gol, é green, perdeu por 2, anula, perdeu por 3 ou mais gols apenas que é red, combinado? Atlético Mineiro e Botafogo, aqui é simples, tá? Jogo do Galo é gols. Pô, defesa ridícula do Atlético, vem numa fase horrível, em casa, precisa mostrar serviço pra torcida, Cuca já tá ali mais ou menos com a corda no pescoço, a torcida tá puta com esse time, as contratações que chegaram não fizeram tanto efeito, e onde é que o Galo tá, cara? Tá na 19ª colocação, 2 empates e 2 derrotas, tá? Marcou 3 gols, sofreu 6, 2 pontos aqui, tá? O Botafogo também, né? Bem mais ou menos, uma vitória, 2 empates, uma derrota, 4 gols marcados, 3 gols sofridos. Então aqui é o seguinte, tá? Gols, beleza? O Atlético tem um ataque forte, mas sofre muitos gols. O Botafogo também tem um ataque legal. Eu gosto aqui de gols. Os últimos jogos aqui, pô, vamos tirar esse jogo da Libertadores de 3-1. A gente teve um 0-0 pelo Campeonato Brasileiro, 3-0, 1-0, 2-0, 2-0, 1-0. Então assim, varia ali entre jogos under e jogos over, né? Mas aqui, pela fase dos times, pelo momento dos times, pela necessidade de vitória, principalmente do Atlético, que vai ter que se expor em algum determinado momento do jogo, eu gosto de gols aqui, tá? Então 1,5 gols no safe é 1,50 e ambas marcam para quem quiser dar aquela arriscadinha, eu vejo valor demais também. Combinado? Real Madrid e Atlético Bilbao. Real Madrid, pô, tem aí agora a final da Copa do Rei contra o Barcelona,
beleza? E o foco volta a ser na Liga. Perdeu para o Arsenal, tá fora de Champions League, tá aqui a 4 pontinhos do Barça, beleza? O Bilbao com 57, classificado também para a semifinal da Europa League. Jogo bom, jogo interessante, para mim também jogo de gols. 1,5 gols a 1,22, tá? Não puxo corda pro lado do Real e não puxo nada a favor de handicap do Bilbao. Para mim é joguinho de gols, combinado? Fluminense e Vitória, vamos lá. Pô, fase do Flu bizarra, né? Pô, Renato Gaúcho chegou, consertou o time, olha aí. Desde o Renato, foi aqui, né? Contra o San José de Oruro, 5-0, tá? 1-0 e 2-0. Pô, venceu o Corinthians na casa do Corinthians, venceu o Santos no finalzinho, 2-1 aqui no Bragantino, 1-0 no Once Caldas. Então vem de 5 vitórias seguidas, 3 no Brasileiro e 2 aqui na Sul-Americana, tá? Vem aqui na terceira colocação com 9 pontos, vem muito bem a equipe do Fluminense e pega uma vitória que tá bem capengando nesse Campeonato Brasileiro até o momento. Beleza que vem de uma vitória aqui contra o Fortaleza em casa, mas fora de casa o Vitória empatou com o Defensa e Justiça e empatou com o Atlético, perdeu pro Flamengo por 2-1 e a gente olha aqui os outros jogos também, jogos bem mais ou menos da equipe do Vitória, né? Então aqui pra mim é handicapzinho 0 a favor do Fluminense, tá? Fluminense empate anulo, ou seja, venceu é green, empatou é reembolso, perdeu é head, combinado? Fortaleza e Palmeiras, cara, jogão, hein? Palmeiras 3 vitórias, 1 empate. Pô, o pacto continua, 5 gols marcados, 1 gol sofrido. E Fortaleza aqui com 1 gol marcado, ó, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, 4 gols marcados, 3 gols sofridos. Aqui eu vou indicar um mercado para vocês que eu gosto bastante, que eu trabalho bastante no meu grupo. Eu não sei se tem em todas as casas, pelo menos na casa que eu trabalho tem, beleza? E eu vou soltar essa entrada no meu grupo, que é o seguinte, intervalo de gols, 2 ou 3. O que significa isso? Tem que sair 2 ou 3 gols da partida, tá? Eu acho que esse jogo aqui é interessante, é um jogo ali que tem a tendência a ser um pouquinho mais truncado no início, mas assim que sair o primeiro gol ele deve abrir bastante, tá? Eu vejo esse joguinho aqui sendo 1-1, 2-1 Palmeiras, às vezes ali um 2-1 Fortaleza, um 2-0 Palmeiras, mas eu gosto bastante desse 1-1 para 2-1, tá? Então eu quero trabalhar esse intervalo de gols, ou seja, saiu 2 gols da parte da green, saiu 3 gols da parte da green. Não pode ficar sem sair nenhum, e nem sair apenas um, e nem 4 ou mais, combinado? Jogo bem interessante, eu gosto dessa entradinha. E para fechar Bragantino e Cruzeiro, pô, handicapzinho mais 1,5 no Cruzeiro com essa cotação que eu acabei de ver aqui de 3,60. Bragantino começou o campeonato bem, tá? Vem aqui na sexta colocação, 2 vitórias, venceu o Botafogo, 1 empate, 1 derrota. Ó, o Bragantino, pelo Brasileiro, venceu o Sport por 1-0, o Botafogo por 1-0, perdeu pro Fluminense, tá? E empatou com o Ceará por 2-2. Mas, cara, a fase do Cruzeiro era muito ruim, mas depois desses 3-0 no Bahia e pelo que eu vi esse Cruzeiro jogando, o que o Leonardo Jardim fez com esse time aqui, é impossível não confiar no Cruzeiro, tá? Handicap de 1,5. Eu acho que o Bragantino ganha se vencer no máximo por um golzinho aqui, combinado? Pô, o Cruzeiro corrigiu a maioria dos problemas que ele tinha, defensivos, no ataque, tudo. Jogou muita bola, então handicapzinho mais 1,5 no cabuloso, combinado? É isso, turma. Tamo junto. Bora pra cima desse domingão. Que seja muito bom, muito lucrativo. Um grande abraço. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Pega o bilhetinho pronto aí no final. Tamo junto. Fui!